Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, rapaziada, certo? Hoje é sabadão, dia de Corinthians lá na Neoquímica Arena. John do Timão estará presente, certo? Mais um jogo aí. John do Timão na Neoquímica Arena, 1 a 0 Corinthians, né, rapaziada? Mas vamos falar sobre a partida mais pra frente. Peço aí que me sigam lá no Instagram para ficar por dentro também de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Fechou, rapaziada? Editor, pode rodar a vinheta aqui, ó. Hoje é dia importantíssimo, precisamos dos 3 pontos, tá? Jogo em casa, um adversário aí de meio de tabela, brigando ali na parte de baixo e tudo mais. Então, cara, Corinthians não pode nem sonhar com empate, é vitória e ponto. Salve o Corinthians! Um pouco das informações aí sobre a partida, 32ª rodada, tá, do Campeonato Brasileiro, jogo às 9 da noite, tá, 21 horas, contra o Cuiabá, em casa, Neoquímica Arena, padrão, tá. Lucas Piton já deve entrar no lugar do Fábio Santos, porque o Fábio Santos está suspenso, 3º cartão amarelo, tá? Então, ao que tudo indica, seguindo a linhagem do Silvinho, hoje, Lucas Piton titular, no jogo no meio de semana, não importa o que aconteça, Fábio Santos, certo? É só esse jogo de suspensão. Mais algumas coisas, o Silvinho deu um treinamento de finalização ontem, cruzamento, algumas coisas assim, mais do dia a dia. Na lista de relacionados, o Silvinho colocou o 5º goleiro, porque pelo que eu tava entendendo era Cássio, o Matheus Donelli era o 2º goleiro, e aí tava na briga o Carlos Miguel e o Kaique França. Ele relacionou o Guilherme. Pelo menos não relacionou o Kaique França, que não vai nem continuar no time, tá? Pô, beleza, vai colocar o Guilherme, ok. Mas, pô, aí volta. Aí, no próximo jogo deve ser o Carlos Miguel, no outro o Kaique França. Eu queria entender por qual motivo. Mas, enfim, rapaziada, é essa a escolha aí do senhor Silvinho, tá? Técnico do Corinthians. Sobre mais algumas novidades aí de relacionados, é basicamente isso. Marquinhos voltou para a lista de relacionados, no meio-campo sem muita novidade e tudo mais. A escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, João Vitor e o Lucas Piton na esquerda. Meio-campo. Cara, como o Cantillo continua na seleção colombiana, ele deve manter o Gabriel, tá? Gabriel, Duqueiroz e Giuliano. Na frente, Roger Guedes, Renato Augusto e mais uma vez a dúvida, volta com o Gabriel Pereira ou mantém o Mosquito? Acho que ele deve manter o Mosquito, que ele vai dar essa sequência aí pro Gustavo Mosquito na ponta direita, tá? Mas aí a gente já sabe que segundo tempo ele deve tirar ou o Mosquito ou o Duqueiroz para colocar o Gabriel Pereira, ele vai dar um jeito aí, certo? O Gabriel ele não tira. E aí vocês falam que é muita marcação minha com o Gabriel, mas eu vou trazer um dado aqui e vocês reflitam um pouco. Nos últimos 6 jogos do Corinthians, tá? Os últimos 6. Enquanto o Gabriel estava em campo, o Corinthians não fez gol, tá? Pô, John, mas o cara é primeiro volante, o que que tem a ver? O que que tem a ver? Que ele atrasa a saída de bola, não tem essa qualidade no passe, não tem esse passe pra frente agudo, não tem a infiltração do Cantillo, por exemplo, que dominou a bola, viu o buraco, avançou, achou o Roger Guedes, ultrapassou a linha de defesa, saiu cara a cara e fez o gol. Entendeu? Falta isso que eu vejo no Duqueiroz, que eu vejo no Cantillo, que eu vejo no Xavier, mas ainda acho que falta um pouquinho, tá? O Xavier pode evoluir nesse ponto. Mas no Gabriel eu não vejo nada. Nada. Enfim, só mais uma crítica do John aí para o senhor Gabriel. Como já é de praxe, quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de hoje. Comentem aí, por favor.
Rapaziada, falando um pouco aí sobre a CBF, a questão da comissão de arbitragem e tudo mais, o senhor Leonardo Gaciba foi demitido. Ele era presidente aí da comissão de arbitragem da CBF e tudo mais, foi demitido. Sabem por quê? Isso foi um dos motivos, tá? Um dos motivos. Foi que o pessoal falou, não, aí não, pelo amor de Deus. Eles decidiram que a partir de novembro iriam divulgar os áudios do VAR. Acabou a partida, já era para estar disponível pro pessoal. Ou uma meia hora depois do jogo, 1 hora, ok. Já tava tendo essa demora. Passava o jogo no outro dia, não tinha o áudio, passava um tempo, aí depois que liberavam. Beleza. O Gaciba, o que ele queria? Pega o áudio do VAR do jogo, edita. Teve um lance polêmico? Edita pra não comprometer ninguém e aí solta pro pessoal. Que transparência é essa? Que você edita o material, edita uma conversa pro pessoal saber o que foi discutido naquele momento do lance, por que chegaram naquela conclusão. Aí, certo, houve muita pressão interna e acabaram demitindo o Leonardo Gaciba. Assumiu agora o Alício Pena Júnior, tá? Ex-árbitro FIFA aí, na época de 2003 a 2009 e tudo mais. Eu particularmente tive pouco contato com ele, falando assim, assistindo jogos e tudo mais, não tenho tanta lembrança dele. O pessoal chegou a buscar um lance muito polêmico dele em um jogo do Corinthians, final da Copa do Brasil de 2008, um lance do Acosta contra o Sport, né? Afinal foi contra o Sport e tudo mais. Um lance que a bola sobra pro Acosta dentro da área, ele dá o corte pra esquerda, o Magrão chega dividindo e tudo mais. Muita gente pediu pênalti, o juiz não deu, tudo mais seguiu. Eu, particularmente, lembrava bem pouco desse lance e fui assistir e não foi nada, tá? Não foi nada. O Magrão rela na bola e acabou. Então, o pessoal que tá tentando criar polêmica, esse novo presidente da comissão de arbitragem já tem polêmica com o Corinthians e tudo. Não tem. Não foi pênalti e acabou. Vamos ver qual vai ser aí a administração dele e tudo mais, essa gestão com os árbitros, o que ele pensa de planejamento para o ano que vem. Segundo o que eu peguei assim de comentários dele, vai tentar manter esse planejamento até a reta final, encerra o Campeonato Brasileiro, eles sentam e veem o que é o melhor para a temporada de 2022. Então, sem polêmicas com esse cara até o momento, vamos deixar ele trabalhar um pouco aí pra gente ver, né, rapaziada, se vai surtir efeito essa mudança ou não, porque tá complicado, cara. Tá complicado. Não adianta a gente falar que é time A, B, C ou D, porque todo mundo em algum momento foi prejudicado. Todos os clubes. Não, o pênalti que deram aí contra o Bahia lá, o pênalti pro Flamengo, que o VAR chama o cara, falou, a bola bateu no peito. Não, mas se ele abre o braço, ele tá correndo risco, tá? Ele correu o risco, mas a bola bateu no peito dele, depois vai no braço. Pênalti. O VAR chamou o cara pra tentar corrigir, ele não quis, deu pênalti. Então, são muitos erros, muitos erros. É VAR descalibrado na Série B, não sei o quê. Uma bagunça. Vamos ver agora se com a chegada do Alício muda alguma coisa. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre a arbitragem do futebol brasileiro? Bom, ontem também o Renato Augusto concedeu uma entrevista coletiva, tá? Acabou até chegando atrasado e tudo mais por causa do trânsito, beleza. A principal pergunta, como todo mundo já esperava, sobre o que ele tá achando de jogar de camisa 9, se centroavante do Corinthians ou falso 9, alguma coisa assim nesse sentido. Ele falou que é uma novidade, ele falou que é uma função que não é uma novidade para ele, já havia executado isso até no Corinthians, muitas vezes na China, tá? Ele falou, não é uma função que me incomoda. Eu me coloquei à disposição do Silvinho porque o Roger Guedes estava nessa função e estava incomodado. Pô, demorou tanto pro Silvinho ver que o Roger estava incomodado? Tanto assim? Agora ele tá tentando Renato Augusto, que nitidamente está incomodado. Você vê na entrevista que ele fala, não sei o que, tentando ajudar o clube e tudo mais. Não é a função que eu posso render mais e não sei o que e tal. Só que assim, ele não quer queimar o Silvinho. É isso que eu tô entendendo de todas as coletivas até agora. O pessoal chega na coletiva para defender o trabalho do Silvinho.
para simplesmente defender o trabalho do Silvinho. E aí parece que tá tudo alinhado no discurso, sabe? Ai, não, estamos evoluindo, independente de quem tá chegando e tudo mais. Hoje estamos brigando por G4, G6, sinal que o trabalho está sendo bem feito. O time de 2019 tava com praticamente a mesma pontuação dessa equipe. Pega o elenco que a gente tinha em 2019, pega esse elenco. Vê se não dava para extrair um pouco mais. Vê, só analisa o momento com 31 rodadas em 2019 e 31 rodadas em 2021. E vê realmente qual é essa evolução, tá? Qual que é essa evolução que estão tentando provar pra gente e eu não consigo ver de verdade. Não consigo, porque assim, parece que eles estão conseguindo algo extraordinário. Não, que a gente tá na briga pelo G6, tá ali na... Parece que eles inventaram a roda. E não é, cara. A gente sabe que não é. Comentem aí, rapaziada, o que acham aí desse tipo de coletiva que meio que foge de algumas perguntas mais polêmicas e ficam lá ali em cima do muro, sempre defendendo o Silvinho. Bom, agora falando sobre mercado da bola, o zagueiro João Vitor recebeu diversas sondagens do futebol europeu, principalmente da equipe do Benfica, tá? Que teria interesse aí em contratar o zagueiro do Corinthians. O Corinthians meio que conversou internamente e entende que vai vender o João Vitor por algo em torno de 70 milhões de reais. Tá? Essa aí a previsão do Corinthians e tudo mais. Beleza. O Lucas Veríssimo machucou na equipe do Benfica o ligamento cruzado do joelho. Tá, então, a gente sabe que fica aí fora por um bom tempo. No mínimo, assim, sendo bem otimista, 6 meses. Tá? Muito otimista, 6 meses. E aí o Corinthians já tem em mente aí que vai cobrar de 10 a 12 milhões de euros pelo zagueiro João Vitor. Provavelmente deve receber propostas na janela do final do ano, tá? Quando abre aí para a Europa e tudo mais. Só que o Benfica estava pensando em fazer uma proposta por empréstimo com a obrigação de compra, entendeu? Num valor mais tranquilo e tudo mais. Então o Corinthians já pedindo esse valor de 10 a 12 milhões de euros dificultaria uma negociação com o Benfica nesse momento. E aí eu tenho 2 pontos, tá? 2 pontos. O primeiro é sobre esse valor. Como que o Pedrinho você vendeu por 18 milhões de euros, era 20, você vendeu por 18. E o João Vitor vale 10, 12. Pra mim, ou é o mesmo preço ou o João Vitor é mais caro, tá? Porque você pode usar ele em mais de uma função, tá? Zagueiro, lateral direito, e faz as duas funções muito bem, é um cara muito promissor. Pra mim é o mesmo preço ou mais. E segundo, o Benfica, se o Corinthians pedir o dinheiro agora, pode dificultar a negociação com o Benfica. Irmão, falou Benfica, dá uma segurada. Falta alguém no Corinthians chegar e falar, Benfica, se põe no seu lugar. Toda vez na negociação com o Pedrinho foi a mesma coisa. Empurraram o Johnny Gonzalez, aí depois viu que o cara não ia pra frente, que não dava mesmo, devolveram. Conseguiram recuperar 2 milhões de euros baseados em nada. Falou que não tinha nada a ver com a negociação de Johnny Gonzalez, mas não justificou por que tirou 2 milhões de euros. E agora quer negociar com o João Vitor? Não, tem que ser nos moldes do Benfica. E a última informação, mas não menos importante, o Corinthians tem um total, certo, de 55% dos direitos federativos do zagueiro João Vitor. Mais uma vez, parabenizar a nossa diretoria. Olha o potencial de zagueiro que a gente lança e tem 55%. Quem tá com o resto? A gente vendeu? Ou a gente não comprou? O que aconteceu? Explica pra gente, Duílio, por favor. A torcida quer saber. Comentem aí, rapaziada, a opinião de vocês sobre essa possível negociação do João Vitor na janela de dezembro, de janeiro aí, com alguns clubes da Europa. Provavelmente receberemos propostas. Eu negociaria o João Vitor
só no fim de 2022, se for negociar, entendeu? Eu negociaria agora Ederson, Mosquito, Richard, outros nomes, Arauz, sabe? Negociaria outros atletas e manteria o João Vitor na nossa equipe. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, muita gente aí me perguntou sobre o centroavante Ricardo Goulart. Atualmente ele joga aí no Guangzhou da China. É um cara assim que para mim é craque de bola. Tem 30 anos, com uma idade até interessante, tá? Idade muito interessante. No fim do ano agora, ele já encaminhou a rescisão de contrato com o Guangzhou, porque o Guangzhou é de uma construtora lá da China que está devendo bilhões e bilhões de reais, então eles estão cogitando tirar esse dinheiro do futebol. Então o clube, se for continuar, procuraria outra empresa. Então eles estão assim, numa bagunça. O futuro dos atletas é incerto e tudo mais, eles já estão encaminhando todas as rescisões, tá? Tá uma bagunça lá. O Ricardo Goulart já encaminhou a rescisão dele também, e o desejo dele é de retornar ao futebol brasileiro. Os clubes interessados nesse momento: Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras tem negociações mais avançadas. Por qual motivo? O Ricardo Goulart já jogou no Palmeiras. Ricardo Goulart já retornou ao Brasil, jogou no Palmeiras uma época, aí se machucou e retornou para a China, tá? Por isso que ele retornou. Não conseguiu ter essa sequência assim com a camisa do Palmeiras. Qual que é a vantagem do Corinthians? O empresário dele é o Paulo Pitombeira, mesmo empresário do Roger Guedes, mesmo empresário do João Pedro. Tem outro jogador do Corinthians que esse Paulo Pitombeira é empresário que eu não tô lembrado agora. Então assim, o Corinthians tem uma boa relação com esse empresário. Pro lado do Palmeiras, ele já jogou lá e tem assim já uma tendência a retornar ao Palmeiras. Pelo lado do Corinthians, que também está monitorando a situação do Ricardo Goulart, tem essa boa relação com o empresário Paulo Pitombeira. O que eu acho, tá? Aí a opinião do John, algo sobre... não tem informação. Eu acho que ele vai fechar com o Palmeiras. O Palmeiras também está procurando um centroavante. Luiz Adriano não é mais unanimidade, faz tempo que a torcida tá pegando o pé, e o Daverson, não sei nem como que ele se tornou jogador de futebol. No Corinthians, necessitamos de um centroavante, o Ricardo Goulart é uma opção, tá? Mas aí vai ter essa concorrência do Palmeiras. Quero saber a opinião do torcedor, se vocês contratariam o Ricardo Goulart para a equipe do Corinthians ou não, tá muito velho, veio da China, não sei o que, não é o nome ideal. Comentem aí, por favor, rapaziada. Por hoje é isso. Lembrando, bastante conteúdo diretamente lá da Neoquímica Arena. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!